Modo apresentação? Tá. Tá. Então, boa noite a todos. Quem já está aí, quem está entrando. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de câncer de ovário, vou falar algumas considerações a respeito da doença e algumas discussões que são hoje temas bem relevantes quando a gente fala no tocante do tratamento do câncer de ovário. Então a gente sabe que o câncer de ovário, ele é responsável por aproximadamente 4,5% de mortes relacionadas a todos os tipos de câncer. São quase 300 mulheres acometidas ao ano. Aqui no Brasil, estimativa do Instituto Nacional do Câncer, agora para o triênio de 2023-2026, são mais de 7.300 casos novos de câncer de ovário, sendo responsáveis aproximadamente por quase 4.000 mortes por essa doença. Se a gente for falar um pouco de câncer, num cenário oncológico até mais aqui próximo, na América Latina, ele é a segunda causa de morte. E as projeções mostram que o câncer, não só de ovário, mas o câncer tem uma estimativa para até o ano de 2035, um aumento de quase mais de 90% de novos casos e vai dobrar o número de casos de morte. Isso se dá por um envelhecimento da população, mudanças nos padrões de fecundidade, as mulheres estão engravidando mais tarde e também aos hábitos que levam a essa perspectiva de aumento com relação ao câncer. A gente sabe que tratar câncer não é fácil e também não é barato, né? No ano de 2022, o SUS gastou quase 4 bilhões de reais no tratamento de pacientes com câncer, sendo que aproximadamente 77% dessas pacientes foram realizadas tratamentos ambulatoriais, principalmente quimioterapia e radioterapia, e 23% de internações e cirurgias, dando mais ou menos uma conta, um ticket médio de R$ 750 por procedimento ambulatorial, R$ 1.000 de internações e mais ou menos 3.400 por cirurgia de pacientes relacionadas ao câncer. Ahn, uma coisa que é interessante, a gente tem uma abordagem muito técnica quando a gente fala de câncer, então é rastreamento, é diagnóstico, é tratamento, é químio, é rádio, mas a gente vê nos nossos ambulatórios, várias vezes, agora o Felipe e a Gabriela, que já estão tendo mais essa vivência, ter que dar o diagnóstico e ter que dar essa notícia para a paciente que ela tem câncer. E quantas vezes a gente parou para pensar, pô, o que será que para ela tá pensando quando ela recebe um diagnóstico desse? Quando eu pego um papel e falo para ela que a senhora está com câncer de colo, câncer de mama, câncer de ovário, o que será que essa paciente sente? O que será que essa paciente pensa? E esse é um trabalho interessante realizado aqui pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, que exatamente sobre isso, pensamentos e perspectivas da paciente com relação ao câncer. Então, qual frase, uma das perguntas é qual frase mais se aproxima do que você pensa sobre o câncer, né? E um pouco mais da metade tem uma perspectiva positiva. Então, uma das respostas mais dadas é que, olha, eu acho que o câncer pode ser curado desde que ele seja diagnosticado numa fase inicial. Mas eu tenho esse outro lado, de pacientes com perspectivas negativas, que vê que o câncer é quase que uma sentença de morte, que receber a notícia de câncer significa sofrer, ter dor. Outra pergunta, qual área da sua vida você acha que vai ser mais atingida, né? E disparado a primeira, o emocional, o psicológico, seguido do corpo, do seu físico, as mudanças no seu corpo, as mutilações, as coisas que podem acontecer devido ao tratamento e às cirurgias, e a sua qualidade de vida foram as três coisas mais relacionadas com o medo da paciente com câncer no geral. Devido aos números e devido à importância, o câncer não podia ficar sem o dia dele. Então, o dia 8 de maio é considerado o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Ovário. A primeira vez que foi descrito e foi comemorado esse dia
foi realizado uma organização não governamental do Reino Unido, essa Target Ovarian Cancer, que eles têm como função disseminar conhecimento, disseminar informação com relação à importância do câncer de ovário, métodos de tentativa de diagnóstico ou de alertas de sintomas para as pacientes terem consciência com relação ao risco da doença. E tem algumas coisas interessantes desse grupo. Eles falam que se nada for feito, ou se esses números que a gente tem apresentado ano após ano, se isso não for mudando, até 2040, mais de 4 milhões de mulheres vão morrer de câncer de ovário. Uma outra coisa interessante que eles falam também é que no Reino Unido, que é considerado um dos principais modelos de saúde pública, 26% de pacientes passam até 3 vezes em consultas, apresentando sintomas, e só aí depois elas são encaminhadas para um exame específico para rastreamento ou diagnóstico de câncer de ovário. Com relação aos fatores prognósticos, idade, paciente pós-menopausa, o estadiamento, o tipo histológico, o grau histológico, o volume da CIT, o nível de CA 125, o status perform e a citorredução são fatores prognósticos importantes no câncer de ovário. Mas existem três que são muito importantes, fundamentais, e que existe uma correlação direta com sobrevida, com prognóstico, que são o estadiamento, o tipo histológico e a citorredução. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouco desses três fatores que são importantíssimos quando eu falo de fatores prognósticos para câncer de ovário. O estadiamento, a gente sabe que, infelizmente, 70% dos diagnósticos são realizados no estadiamento tardio, estadiamento 3 e 4. E a gente pode ver na tabela abaixo que o estadiamento tem um relacionamento direto com o prognóstico. O estadiamento 1 não é o estadiamento é o estadiamento 1, ele tem uma sobrevida em 5 anos de quase 90%. Já estadiamento 4 ele tem uma sobrevida em 5 anos de 20 ou até inferior a 20%. Isso mostra a importância e mostra que, infelizmente, a grande maioria dos diagnósticos que a gente faz hoje de câncer de ovário são estadiamentos tardios. Tem um professor, o Barber, que ele tem uma frase interessante que ele fala que diagnóstico precoce de câncer de ovário é muito mais sorte do que competência do médico que está fazendo esse rastreamento. Estadiamento ou detecção tardia de uma doença significa falha no método de rastreamento. Se eu faço o diagnóstico tardio é porque eu não tenho um bom screening para poder rastrear essa doença. E infelizmente no câncer de ovário, a gente não tem um método bom de rastreamento. Esse é o estudo mais importante, o maior estudo e o mais famoso que correlaciona método de rastreamento e screening para câncer de ovário. Ele foi realizado já há um tempo no Reino Unido, onde ele observou mais de 200 mil mulheres que foram divididas em três grupos, três braços. Um braço, essas mulheres foram acompanhadas anualmente com exame de ultrassonografia, 25% desse grupo. Os outros 25%, essas mulheres, elas foram acompanhadas com exame sérico de CA 125, mais um algoritmo de score de alto risco para câncer de ovário, e o grupo controle de 50% dessas mulheres não tinham nenhum tipo de método de rastreamento. Esse é o desenho do estudo, onde ele mostra exatamente isso, os três braços, o grupo controle de 100 mil mulheres e as outras 100 mil mulheres divididas em dois grupos. O braço daquelas acompanhadas por ultrassonografia anualmente e o outro braço CA 125 mais aplicação do score de algoritmo de risco para câncer de ovário. E o que mostrou que não há impacto na mortalidade você fazer ou não fazer o rastreamento com CA 125 ou ultrassonografia.
Após esse trabalho, alguns os outros trabalhos propuseram alguns outros métodos de imagem, talvez entrar com tomografia ou até ressonância magnética, ou associação de tomografia ou ultrassonografia com marcador, mas não houve impacto na mortalidade ou numa detecção mais precoce da doença. Um outro fator importante, eu já falei do estadiamento e o tipo histológico. A Milucci falou semana passada para gente na aula de embriologia, existem três áreas potencialmente oncológicas no ovário. Existe a parte que reveste todo o ovário, que é o epitélio. Existe aquela área central de células totipotentes que vão dar origem futuramente às ovogônias, que são chamadas de células germinativas. E aquela área do cordão sexual, que são responsáveis pelos tumores produtores de hormônio. Aqui mostra, tem esse estudo bem importante, é um programa Concorde, que é o maior estudo populacional que ele já viu sobre tendências de sobrevida de mulheres ao câncer. Ele avaliou mais quase 700 mil mulheres de 51 países, é um estudo multicêntrico que ele faz um retrato panorâmico de sobrevida com relação a tipos de câncer. E no câncer de ovário, ele já começa a fazer uma divisão não só de tumores de células germinativas, de cordão sexual e epitelial, mas ele já começa a dividir os tumores epiteliais, assim como a Milucci falou semana passada, em dois tipos de tumor. A gente tem tumores do mesmo órgão, tumores da mesma parte deste órgão, que é do epitélio, mas tumores com comportamento diferentes. Então, eles já começam a classificar esses tumores de tipo 1 ou tipo 2, ou tumores de alto grau ou baixo grau. Aqui é uma parte epidemiológica dessa divisão. E ela é corroborada também já com uma avaliação da carcinogênese, mostrando uma parte morfomolecular que existem doenças diferentes do próprio tumor epitelial. Esse é um modelo dualístico do professor Robert Kurman. Robert Kurman, ele é muito famoso, ele é um professor que estuda muito câncer de endométrio. Ele que fez aquele trabalho antigo que ele correlaciona tipo de hiperplasia endometrial versus risco de câncer de endométrio com aqueles números que a gente tinha de 1, 3, 8 e 30. E ele vê aqui pro ovário exatamente isso nos tumores epiteliais, doenças do mesmo órgão, doenças da mesma parte do órgão, mas com comportamento completamente diferente. Tumores classificados em tipo 1 e tipo 2 de ovário dos epiteliais, com comportamentos moleculares diferentes, que é o que ele mostra aqui nessa apresentação dele de uma diferença desse modelo dualístico para carcinogênese do câncer de ovário. E a citorredução. Eu falei do estadiamento, eu falei do tipo histológico, e a citorredução eu não posso deixar de dar uma aula sem contar uma historinha. E eu queria contar a historinha aqui desse cara, do Efraim McDowell, um médico que lá no dia 13 de dezembro de 1809, ele foi chamado para avaliar uma paciente a 100 quilômetros numa fazenda, ele morava na cidade de Danville e foi chamado para avaliar uma paciente numa fazenda no estado de Kentucky. Os médicos que acompanhavam essa paciente, chamava Jane Crawford, eles estavam achando que ela estava grávida, mas o problema é que não nascia o bebê. Quando o Efraim chegou, ele viu que aquilo não era uma gestação e que era um tumor de ovário. E ele discutiu, falou com a paciente que a única forma que ela teria de se realizar uma cirurgia, que até então inédita, que existiam riscos, muitos riscos, mas que seria a única forma de retirar aquele tumor da paciente. E ela topou. Ela foi para Danville, para a cidade, 100 quilômetros a cavalo, e no dia de Natal, no dia 25 de dezembro de 1809, ele realizou a cirurgia, uma cirurgia que durou 25 minutos, sem anestesia, e ele retirou um tumor de 10 quilos dessa paciente. Essa cirurgia foi realizada com o padre dentro do consultório dele, pronto para realizar a extrema-unção caso a paciente morresse, e o xerife da cidade na porta do consultório, porque se ela morresse, ele levava o Efraim preso.
A cirurgia deu certo. Jane viveu mais 32 anos e alguns anos depois, no ano de 1817, ele publicou esse caso que ficou na história da medicina, ficou como descrita como o primeiro caso de cirurgia de câncer de ovário. Com o passar do tempo, hoje a gente foi mudando e a gente tem até outros conceitos. Esse foi uma primeira abordagem do câncer de ovário e hoje tem as abordagens até mais amplas. Não só tirar o tumor, mas tirar não só o tumor e uma citorredução ótima. É o conceito de eu tirar tudo que tem de câncer nessa paciente, que é o conceito que a gente tem hoje de peritoniectomias, que são as cirurgias de citorredutoras amplas. A peritonectomia descrita pelo professor esse da imagem abaixo, Paul Sugarbaker, para pacientes com doenças inicialmente ou ovário ou intestinais, disseminadas, estadiamentos 3 ou 4, onde você tem por base retirar toda a extensão de doença. Se ela estiver no peritônio, você pode fazer grandes ressecções peritoneais, tirar a cápsula de Gleason do fígado, tirar ressecções intestinais. Se tiver acometimento de compartimento anterior, mexer na bexiga, reto, sigmoide, são cirurgias extensas com alta morbidade, alto tempo cirúrgico que podem durar 10, 12, 14, 16 horas. Vide a filha do Gilberto Gil com cirurgia de 20, 22, 24 horas numa citorredução que ela teve que fazer numa recidiva de câncer de intestino. E a pergunta que fica é: quanto eu tenho que ressecar? Quanto eu tenho que tirar de tumor? Quanto pode ficar de tumor? O objetivo de uma citorredução é você não deixar doença nenhuma, ou no máximo 1 centímetro de volume tumoral. Que a literatura me mostra que a sobrevida altera com doença residual. Quanto mais doença fica, menor minha sobrevida, pior meu prognóstico. A citorredução primária, eu retirar todo o volume de doença que eu tenho, eu não consigo fazer em todos os casos, principalmente nos estadiamentos mais avançados. Estadiamento inicial, estadiamento 1 ou 2, ela é sempre passível de conseguir fazer. Mas quando eu tenho doenças mais avançadas, ela é possível em apenas 40% dos casos. E nessas ressecções amplas, nessas citorreduções extensas, nessas peritoniectomias, são cirurgias que têm um risco maior, que têm altas taxas de morbidade. E aqui surgiu já há um tempo a opção de você um outro módulo de tratamento, de você iniciar com uma quimioterapia neoadjuvante, seguida depois de uma cirurgia de intervalo. Esse conceito começou a ser aumentado com os trabalhos que eles foram mostrando que essa estratégia aumentou pós a realização de quimioterapia taxas de citorredução para 60, 80%. E esses trabalhos também mostravam que você comparando não tinha uma diferença entre fazer cirurgia upfront, que é uma citorredução inicial, ou fazer uma quimioterapia e depois seguir para uma cirurgia de intervalo. E isso nos últimos anos, com relação ao tratamento de câncer de ovário, é a grande discussão. Se eu vou primeiro para uma cirurgia upfront, se eu faço primeiro a citorredução, ou se eu vou primeiro para uma quimioterapia neoadjuvante e depois eu sigo para uma cirurgia de intervalo. Um dos primeiros trabalhos que começou a fazer uma comparação entre isso, entre esses dois modos, cirurgia inicial ou quimioterapia, é esse estudo do professor Vergotti, onde ele analisou mais de 600 pacientes divididas em dois grupos, ali mostrando que na citorredução primária a citorredução ótima foi de 40%, e citorredução ótima pós-quimioterapia de 80%. A sobrevida global foi similar nos dois grupos e a sobrevida livre de doença 12 meses em ambos e o principal fator prognóstico foi a cirurgia ótima. O que se discute um pouco é os grupos que realizaram a citorredução, a cirurgia, eram grupos heterogêneos. Então,
o trabalho, o hospital onde trabalhava o professor Vergotti conseguia chegar a níveis de ressecção de 20, 30%. Existiam centros que participaram desse trabalho que a porcentagem de cirurgia ótima que eles conseguiram foram de 7, 8, 10%. Então eram centros heterogêneos realizando citorreduções que mostravam ser diferentes, e isso é uma das dúvidas que se davam com relação a esse trabalho inicial do Vergotti. Esses são outros dois trabalhos também importantes, famosos, com relação a essa diferença de tratamento, quimioterapia com cirurgia de intervalo versus a cirurgia, que eles mostram ou critica-se ou a gente questiona que houve um menor esforço cirúrgico na padronização das pacientes. Nos estudos foram vistos baixas taxas de ressecção R0 e menor sobrevida livre de doença e sobrevida do que o esperado. E quais as críticas em comum em todos esses trabalhos? Exatamente isso, baixa taxa de citorredução completa. Então, os centros que participavam, eles eram muito heterogêneos. E outra coisa interessante que eles analisaram eram as horas de cirurgia. Porque para uma citorredução de uma paciente com estadiamento 3 ou 4, que você vai precisar fazer grandes ressecções, tinham cirurgias que estavam no braço de citorredução ótima que duraram 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia. Então questiona-se se realmente foi feita uma ressecção completa, se foi avaliada bem todos os andares abdominais dessa paciente, e essas foram as principais críticas de todos esses trabalhos com relação a essa diferença. E aí veio a tentativa da luz para essa dúvida, que foi o estudo Trust. O que eles tentaram fazer aqui nesse estudo Trust? Tentar selecionar para exatamente sanar essa dúvida que tem, mais centros que participassem desse estudo com características mais homogêneas. Primeiro que eles selecionaram autores que se a gente for ver, são autores muito direcionados para a parte cirúrgica, né? O professor Andrea de Boal, o Caetano sempre falam que no serviço dele, se não me engano, é na Alemanha, para você considerar uma paciente irressecável, você precisa ter avaliação de dois cirurgiões da equipe para avaliar essa paciente e considerar ela irressecável para que você possa tornar ela mesma uma paciente irressecável. Você tem a professora Cristina Fotopoulos, o Denis Shi, ele é o arranca-tudo do Memorial Hospital, o Denis Shi, ele resseca até a alma da paciente se precisar. E uma outra cuidado que eles tiveram com relação a esse trabalho para garantir uma homogeneidade das instituições que participassem é que eles precisavam seguir alguns critérios de elegibilidade. Então, para que o centro fosse autorizado a fazer, todas as citorreduções desse centro de tratamento precisavam ter no mínimo 50% de pacientes com citorredução ótima. E no mínimo 36 cirurgias anuais para que pudesse ser selecionado e participar desse estudo. Essa aqui era a esperança daquelas pacientes que tinham as dúvidas com relação a essa parte cirúrgica, de que ia ter uma diferença com relação à cirurgia upfront versus quimioterapia. E aqui eu coloquei até que os resultados eram aguardados para 2024, mas eles já saíram. Caetano passou até para mim 2, 3 semanas atrás, eu não consegui colocar aqui o resultado, mas não houve diferença significativa entre os dois grupos. Você fazer a cirurgia ou você fazer a quimioterapia seguida de cirurgia de intervalo, não houve aquela mudança que estava se esperando que pudesse ter com relação à cirurgia upfront. Aqui em 2016, na SGO e na ASCO, eles criaram um guideline de orientação
que eles recomendavam para pacientes no estadiamento 3C a 4 serem tratadas por médicos específicos, oncoginecologistas ou cirurgiões oncológicos, e era recomendado para citorredução primária para aquelas pacientes com status performance aceitável e com possibilidade de cirurgia ótima, sem deixar doença residual. E quimioterapia neoadjuvante para aquelas pacientes de alto risco cirúrgico, ou caso a cirurgia citorredutora iria deixar mais de 1 centímetro, mais de 1% de doença. Mas como que eu vou saber se uma paciente ela tem mais chance de ir para uma citorredução primária ou se ela tem mais chance de quimioterapia neoadjuvante, que é a grande discussão de hoje. Como eu vou selecionar aquela paciente que a doença dela pode ser ressecável ou se eu vou considerá-la como irressecável e aí ela entendeu o caminho de ir para quimioterapia neoadjuvante? E aqui vem a ideia dos critérios de ressecabilidade. Selecionar essas pacientes. É isso que ele fala no Trust, que hoje talvez a melhor alternativa é como você vai selecionar essas pacientes. Pode ser feitas através de imagem, com ressonância, tomografia, ou você pode fazer uma laparoscopia diagnóstica para você ver cirurgicamente qual a extensão dessa doença. Você tem que avaliar todos os andares, abdômen inferior, abdômen médio, abdômen superior. E aqui, para auxiliar, existem os scores. Scores da professora Ana Fagotti e score do índice de carcinomatose peritoneal do professor Paul Sugarbaker, o mesmo que descreveu a técnica da peritoniectomia. Você faz uma avaliação da professora Fagotti, ela é um pouco mais resumida. Do Paul Sugarbaker, ele divide o abdômen em 9 quadrantes. Você dá pontos em todos os quadrantes. Você pontua também todo o trato gastrointestinal e você chega num número que eles acham que acima desse número tem uma maior chance de ser irressecável a doença e inferior a esse número ser uma menor chance de ressecabilidade. A gente sabe que medicina não é uma ciência exata, muito menos quando se trata de um caso desses. Então, esses scores de Fagotti, score de índice de carcinomatose peritoneal, ele não tem que ser um número fixo. Ele tem que ser talvez uma ferramenta, um argumento para que a gente possa avaliar a paciente juntamente com todo o status performance, com toda a o que você tem de arsenal para poder tratar essa paciente, hospital, anestesia, UTI, equipe cirúrgica treinada, você fazer uma avaliação multifatorial e dentre elas uma avaliação do estado da doença através desses índices para serem uma bússola, uma ajuda para poder te ajudar na seleção dessas pacientes, se elas são ressecáveis ou não essa doença. E para finalizar, em resumo, pacientes com câncer de ovário, estadiamento inicial 1 ou 2, isso não há discussão. A citorredução é primária e ponto final. Se vai precisar de quimioterapia depois, a gente vai ver com a avaliação do anátomo patológico do que foi encontrado na doença. Estadiamentos avançados, 3 ou 4, estadiamento 3C, se for irressecável ou pacientes em más condições, status performance ruim ou estadiamento 4, quimioterapia neoadjuvante e após resposta dessa quimioterapia, se for boa, cirurgia de intervalo. Estadiamento 3. Se você tem dúvida da ressecabilidade, você pode fazer uma primeira avaliação radiológica com tomografia, ressonância. Se assim ficar na dúvida dessa paciente, você pode propor uma laparoscopia diagnóstica, aplicar os scores de Fagotti ou de índice de carcinomatose peritoneal para poder julgar se essa doença é uma doença ressecável. Se for ressecável, partir para a cirurgia upfront. Se for irressecável, muda o caminho, ela vai para uma quimioterapia neoadjuvante,
seguida depois de uma cirurgia de intervalo. Acho que eu falei rápido demais, mas eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.